Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Chance de Gol. E no vídeo de hoje nós veremos aqui a classificação da Champions League. Já temos aí algumas equipes classificadas para a próxima fase e no vídeo de hoje você vai ver os resultados da rodada até o momento, a última rodada dessa fase de grupos e também aí os próximos jogos da competição. Então fica até o final do vídeo porque tem muita informação importante para você que acompanha aí o futebol europeu. Caso não seja inscrito, desde já eu te convido a fazer a inscrição e ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você ficará sabendo. E esse aqui é o canal mais completo sobre tabela de classificação de todo o YouTube. Então, caso não seja inscrito, rapidamente eu te convido a fazer a inscrição e já ativa aí também o sino de notificações. Bora lá, pessoal, para as partidas de ontem. Ontem tivemos Leipzig 2, Manchester City 1, hein? O Manchester City, que já era líder do grupo, acabou sendo derrotado por 2-1. Os gols do Leipzig foram marcados por Dominique aos 24 minutos do primeiro tempo e André Silva aos 71 minutos de jogo. O City ainda descontou com Riyad Mahrez e ainda teve um jogador expulso aos 82 minutos de jogo. O PSG venceu o Clube Brugge por 4-1 jogando em Paris. 2 gols de Mbappé e 2 gols de Lionel Messi, sendo que um deles foi de pênalti. E Matuidi fez o gol aí de honra do Clube Brugge, que tanto ele tanto o Leipzig foram eliminados da competição. Ontem também o Ajax venceu o Sporting por 4-2. Tendo 100% de aproveitamento no grupo. O Sporting, mesmo com a derrota, acabou com a segunda vaga. O Ajax saiu na frente aos 8 minutos de jogo com Sebastian Haller marcando de pênalti. Aos 22 minutos, o Sporting empatou com Nuno Miguel. Ainda no primeiro tempo, o Antony fez 2-1 para a equipe do Ajax. O Ajax que fez 3-1 com David Neres em a molecada do São Paulo aí representando no time holandês e fez 4-1 com Estevan. O Sporting ainda diminuiu com Bruno Tabata aos 78 minutos de jogo. Ontem o Porto perdeu por 3-1 do Atlético de Madrid e acabou sendo eliminado da competição. Antoine Griezmann marcou aí para o Atlético de Madrid aos 11 minutos do segundo tempo. Yannick Carrasco foi expulso aos 22 minutos pela equipe do Atlético de Madrid. Mas aos 26 o Porto teve o Wendel Nascimento expulso e aos 30 minutos Agustin também foi expulso. O Porto acabou ficando com 9 jogadores em campo contra 10 jogadores do Atlético de Madrid. Daí nos acréscimos da partida tivemos mais 3 gols. Ángel Correia fez o segundo do Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul fez o terceiro e de pênalti Sérgio Oliveira fez o gol de honra da equipe do Porto. Ontem também o Real Madrid venceu por 2-0 a equipe do Inter de Milão. Toni Kroos abriu o placar para o Real Madrid aos 17 minutos de jogo. Aos 19 do segundo tempo, Nicolo Barella foi expulso pela equipe do Inter de Milão. E aos 34 do segundo tempo, Marco Ancécio fez 2-0 para a equipe do Real Madrid. As duas equipes já estavam classificadas, mas o Real garantiu a ponta aí do seu grupo. Em outro jogo de ontem, o Liverpool venceu o Milan por 2-1, também fechando com 100% de aproveitamento no seu grupo. E o Milan deu adeus à competição. O Milan saiu na frente com Fikayo Tomori aos 28 minutos de jogo. Salah empatou aos 36 do primeiro tempo para o Liverpool. Divock Origi fez 2-1 aos 10 minutos do segundo tempo, fechando aí a vitória para a equipe do Liverpool. Ontem tivemos jogo do Shakhtar Donetsk e Sheriff terminou 1-1. O Shakhtar abriu o placar aos 42 minutos de jogo com Fernando dos Santos e Boban empatou aí aos 48 minutos do segundo tempo. E o Borussia venceu por 5-0 a equipe do Besiktas. Mesmo assim, foi eliminado da competição por saldo de gols. O Borussia que fez o dever de casa e precisava de uma ampla vitória, mas mesmo assim não foi o suficiente. Doniel Malen e Marco Reus fizeram aí os gols no primeiro tempo. Marco Reus fez o segundo dele, o terceiro do Borussia, e Erling Haaland fez aí 2 gols no segundo tempo, fechando aí o placar 5-0. E o Besiktas, que teve um jogador expulso no final do primeiro tempo, foi totalmente prejudicado.
Após esses resultados, a classificação ficou da seguinte maneira. Grupo A, o City é o líder com 12 pontos em 6 jogos. Segundo lugar, o PSG com 11 pontos ganhos. O Leipzig terminou na terceira posição com 7 pontos. E o Clube Rê foi o lanterninha com 4 pontos ganhos. O Liverpool no grupo B teve 100% de aproveitamento, 18 pontos. O Atlético de Madrid ficou na segunda colocação com 7, o Porto em terceiro com 5 e o Milan na lanterninha do grupo com apenas 4 pontos. O grupo C, o Ajax, foi o líder com 100% de aproveitamento, também 18 pontos ganhos. Segundo lugar, o Sporting com 9 pontos, mesma pontuação do Borussia que fechou com 9 pontos, mas teve aí 3 gols a menos de saldo que o Sporting acabou eliminado. Lembrando que os terceiros colocados vão para a fase de grupos da Liga da Europa. Então o Leipzig, Porto, Borussia e também o Sheriff estão aí na fase de grupos da Liga da Europa. No grupo D, o Real Madrid ficou aí na liderança com 15 pontos, o Inter ficou em segundo lugar com 10, Sheriff em terceiro com 7 e o Shakhtar ficou na lanterninha com apenas 2 pontos marcados. E hoje é mais um dia que promete. 2h45 da tarde, o Zenit recebe a equipe do Chelsea. Mesmo horário, 2h45, o Juventus recebe a equipe do Malmo. 5 da tarde, o Benfica recebe a equipe do Dinamo. Também 5 da tarde, o Atalanta recebe o Villarreal. 5 da tarde, o Wolfsburg recebe o Lille. 5 da tarde, o Salzburg recebe o Sevilla. 5 da tarde, o Manchester recebe o Young Boys. E fechando aí um jogaço, 5 horas da tarde, o Bayern recebe o Barcelona. Com um empate na última rodada entre Barcelona e Benfica, caso o Benfica vença e o Barcelona não vença a sua partida, o Benfica fica com a segunda vaga aí na Champions League. Para vocês verem, dá uma olhada só, o Bayern é o líder isolado com 15 pontos em 5 jogos, 100% de aproveitamento. Em segundo lugar, o Barcelona, 7 pontos em 5 jogos também. Terceiro lugar, o Benfica, 5 pontos em 5 partidas. E na lanterninha, o Dinamo tem apenas 1 ponto em 5 jogos realizados. Então, caso o Barcelona empate e o Benfica vença, o Benfica vai ter um saldo de gols melhor e vai ficar com a vaga. No grupo F, o Manchester é o líder já classificado com 10 pontos. Segundo lugar, o Villarreal com 7. Terceiro colocado, o Atalanta, 6 pontos. E na última colocação, o Young Boys com 4 pontos. Ainda luta aí por uma vaga na Liga da Europa. Grupo G, o Lille é o líder com 8 pontos. Segundo lugar, o Salzburg com 7. Terceiro lugar, o Sevilla com 6. Na quarta colocação, o Wolfsburg com 5 pontos. Todo mundo ainda tem chances nesse grupo. E fechando aqui a classificação, grupo H, Chelsea é o líder com 12 pontos. Juventus é o segundo também com 12. Terceiro lugar, o Zenit tem 4 pontos e o Malmo tem 1 ponto na lanterninha do grupo. É praticamente impossível ir para a fase de grupos da Liga da Europa porque teria que tirar aí 12 gols de saldo. Essa rodada vale para definir quem vai ficar na primeira e na segunda colocação, sendo que se as duas equipes vencerem, o Chelsea tem um saldo de gols aí muito maior do que o Juventus. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já faça a inscrição no canal e ative o sino de notificações, tudo bem? Até a próxima e muito obrigado a todos!